Doutora Patrícia Marques, uma bonequinha, cirurgião plástica. Vamos conversar sobre cicatrizes. Vamos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Por mim, eu vinha toda semana. Por nós também, é um prazer recebê-la. Por que as cicatrizes surgem? Porque tem algumas pessoas que, assim, logo depois de uma cirurgia ou depois de um acidente, então aparece uma mancha, mas some. Outras, a marca permanece. Então, eu vou refazer a pergunta, por que algumas cicatrizes permanecem? Olha, a gente começou com uma pergunta difícil. Bom, a cicatriz é um processo de reparação de uma lesão feita na pele. Ela acontece em outros lugares do corpo também, no fígado, no coração, enfim, mas a gente hoje vai concentrar na pele. Então, legal. Toda lesão que não seja muito superficial, como uma queimadura de sol, por exemplo, que a gente tem aquele processo e depois some sem cicatriz, tudo que é um pouquinho mais profundo vai ter uma lesão cicatricial. Mas em algumas pessoas isso pode ser muito discreto e em outras não. Isso vai ter a ver com o tipo de machucado, os cuidados com o machucado, tipo de pele, cor de pele, etnia da pessoa também. A gente sabe que pessoas negras e orientais têm mais tendência, por exemplo, queloide. Então a gente vai ter muitos fatores envolvidos. Não tem uma única resposta. Não tem uma única causa. O que essa imagem nos mostra, doutora? Sim. Bom, aqui é um desenho em que a gente vê a pele, então a camada mais superficial é a epiderme, a derme onde estão os pelos e os vasos e a parte gordurosa hipoderme estaria abaixo. A gente tem uma lesão na pele e a gente está vendo como a cicatrização está vendo aqui de baixo para cima. Que interessante. A cicatriz ela vem de baixo para cima e das bordas para o centro. Isso numa ferida assim aberta. Vamos supor, eu cortei e deixei cicatrizar. Numa ferida em que a gente dá os pontos, eu cortei, eu fui no médico e tomei os pontos, a bordinha já está bem encaixadinha. Então a cicatrização é muito mais rápida e fácil. E mesmo quando tem os pontos, é de dentro? Ela também vai ser de dentro para fora, só que a pele está grudadinha com a pele, então é muito rápido para fazer essa junção, diferente de quando está mais aberto, que ela precisa vir aproximando, lento. É mais lento e a cicatriz pode ser mais visível no futuro. Vamos aos mitos e verdades para a gente entender como que a gente pode lidar com essas cicatrizes. Doutor, é mito ou verdade que alguns lugares do corpo cicatrizam mais fácil do que outros? Sim, isso é verdade. Ferimentos em mucosas, então, por exemplo, lábios, dentro da boca, cicatrizam muito mais rápido do que na pele. E, no geral, articulações também, a cicatrização é um pouco mais difícil, porque a gente não fica de repouso, a pele está sempre com um pouco de tensão. Então, cicatrizes em articulações costumam demorar um pouco mais para cicatrizar e serem um pouco mais largas, visíveis, por causa da movimentação. Tá. É mito ou verdade que é possível corrigir uma cicatriz com cirurgia plástica? Sim, isso é verdade. A gente pode melhorar algumas cicatrizes que estão ou largas, ou tem uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz mais exuberante, ou está muito profunda. A gente pode corrigir no intuito de deixar uma cicatriz mais linear e menor. E em alguns casos a gente consegue reposicionar, colocar um pouquinho mais para o lado, perto de uma dobra, vamos supor aqui num sulco, disfarçar, exato. É mito ou verdade que roupas apertadas atrapalham a cicatrização? Isso é mito. Na verdade, a roupa, claro que ela tem que permitir a respiração da pele, né? Mas sendo um tecido de algodão, algo natural que permita isso, ou não vai ter efeito, ou pode até ser benéfico. Pessoas que têm grandes queimaduras e estão com problema de cicatrização, muitas vezes a gente utiliza algumas malhas cirúrgicas para até auxiliar no processo de cicatrização. São roupas específicas, né? Não é uma roupa qualquer, é um tecido específico feito para aquele propósito. E o sol? O sol não é bom para cicatrização. Ele pode machucar, agredir a pele que já está machucada, ele pode causar uma pigmentação maior, então ficar uma cicatriz mais manchada e escura. Então, de forma geral, a gente não deve expor um machucado ao sol. O sol é um grande inimigo da pele, não, doutora Patrícia?
Em termos, porque a gente também precisa ponderar que a gente precisa de um pouco de sol para fazer vitamina D. Boa. Então a questão é o horário e o excesso. Tá. Um pouco é bom, mas muito sol, não. Daí não. Perfeito. É mito ou verdade que tatuagem sobre a cicatriz aumenta o risco de infecção? Não, isso é mito. A gente não pode tatuar um machucado que ainda não cicatrizou. Mas a partir do momento que a cicatriz já está madura, a gente pode tatuar, seja uma tatuagem comum, seja até algumas técnicas de micropigmentação que são específicas para como se fosse borrar e camuflar. Isso é muito interessante, a gente usa muito em reconstrução de mama para refazer o mamilo, o bico do seio, mas pode ser feito para outras cicatrizes também. Nessa condição, para a mulher deve ser muito É um trabalho muito especial. É. Sim, e não tem nenhuma questão de ter ou mais infecção, não. Tá. É mito ou verdade que hidratar a cicatriz pode ajudar a amenizar o seu aspecto? É verdade. Verdade. A gente precisa de uma pele bem hidratada para que ela tenha uma boa cicatrização. A pele ressecada, as células que têm que vir para depositar colágeno e fazer a cicatrização têm dificuldade de chegar. Tá. Então a gente deve hidratar a pele, isso melhora a qualidade da cicatriz e acelera o processo de recuperação. Tá bom. Dá um minutinho que eu já venho, doutora. Perguntas do pessoal de casa. Olha, uma cicatriz bonitinha aquela da imagem. Tava uma coisinha bastante discretinha delicada. e tal. Olha aí, ó. Sim, Isso é uma cicatrização, não sei se é ideal, uma cicatrização uma boa. cicatriz boa, uma linha fina, numa coloração próxima ao tom de pele. Geralmente a cicatriz é um pouco mais clara. Eu achei que tá uma cicatriz boa. Aqui a gente vê uma cicatriz de abdominoplastia, cirurgia plástica abdominal. A cicatriz ainda está um pouco avermelhada, então não deve ser uma cicatriz tão recente. O posicionamento dela está um pouquinho alto, duvido que essa paciente seja brasileira, ela deve ser americana. Tá. Mas no a gente Brasil tá a cicatrização é mais, a cicatriz é mais gente embaixo. coloca bem baixo para não aparecer no biquíni. Tá. Aqui um caso de cirurgia de mamas, uma mamoplastia. A gente vê então ao redor da areola, aqui no sulco e a cicatriz em T. Em torno de uns 6 meses também, porque está um pouco mais avermelhada, mas você vê, são linhas, né? A coloração ainda não está madura, mas são linhas. Agora, sumir não some. Sumir Não some. Não some. Fica uma marca. Aí. aqui, Eu não esse vejo a cicatriz caso, aí. Você pode ver, existe uma linha um pouco mais branca na margem do cabelo. No encontro É uma do... cirurgia de redução de testa, frontoplastia. O rosto é um local de boa cicatrização no geral e ela está bem protegida pelo cabelo. Então, ela fica muito imperceptível. Muito discreta. Aqui já tem próximo a 1 ano. Mas invisível, 100%, a gente não pode dizer que vai ficar. Tá certo. Agora sim, perguntas do pessoal de casa, começando pela questão que a Elisa traz. Fiz mamoplastia redutora e tive queloide na cicatriz. Eu gostaria de fazer abdominoplastia. Quem já tem tendência a ter queloide sempre vai ter? Quem tem queloide tem tendência sim a ter um novo queloide, mas a primeira coisa é a gente ter certeza que a Elisa tem um queloide. Ela pode ter uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz alargada, ela pode ter alguma outra questão na cicatrização dela. Então, é importante que ela converse com o cirurgião, com a cirurgiã, mostre a cicatriz prévia. Se for queloide, existe uma chance aumentada de ter na cirurgia abdominal. E todas as outras? E todas as outras, tá? Existem alguns tratamentos para tentar amenizar isso, amenizar essa chance. Mas pode não ser queloide, porque o que eu percebo é que qualquer cicatriz ruim a gente chama logo de queloide. Eu ia falar, pra gente leigos, é tudo queloide. É tudo queloide. E talvez não seja, espero que não. Tá. O que caracteriza o queloide? O mais importante do queloide, ele é uma produção muito acima do necessário da cicatriz. Então ele fica uma cicatriz mais alta,
e dura, só que ele invade a pele normal. Quando a gente pega, a gente sente um calombinho. Sente um calombinho, tá? A cicatriz hipertrófica, que é o que dá mais confusão, ela também é mais alta e durinha, só que um pouco mais. E ela segue bem o limite da lesão, ela não infiltra a pele saudável. Elas são parecidas, mas a cicatriz hipertrófica evolui muito bem com os tratamentos e o queloide não evolui tão bem e tem chance de ter novos queloides, não só com cirurgias, acne, brinco, tatuagem, qualquer lesão, queimadura pode gerar um novo queloide. Não sendo queloide, quais são os tratamentos? Não sendo queloide, pomada, a gente utiliza laser, pomadas, infiltração com corticoide, que pode ser usado no queloide também. Placas de silicone, são fitas adesivas com silicone que pressionam a cicatriz e melhoram bastante a cicatriz hipertrófica. E a gente tem tratamento sim com laser, com peelings que melhoram. Esses tratamentos podem ser feitos no queloide, mas eles têm uma eficácia muito menor. Próxima pergunta da Marcela. Passar desodorante sobre a cicatriz recente corre o risco de infeccionar? Eu acho que o risco maior não é de infeccionar, mas é de irritar a pele, principalmente se for aqueles que têm álcool, que são mais fortes, perfumados. Agora, se for uma cicatriz na região axilar, eu entendo que vai ser difícil não passar. Eu utilizaria um produto mais natural, sem cheiro, que não tenha álcool. Então, a questão não é infecção, mas isso pode irritar a pele. O desconforto. Exato. Lembrando, essa pele já está sensibilizada, já está sofrida, né, do trauma original. Então, melhor evitar. Tá. Mais uma pergunta, Maria Cristina. É verdade que consumir carne de porco depois de um procedimento cirúrgico atrapalha a cicatrização e deixa a cicatriz ainda maior? Esse ponto é uma coisa que sempre gera dúvida. As pessoas perguntam muito da carne de porco, da comida remosa. A gente não tem nenhum indício que realmente a alimentação interfira para piorar a cicatrização, deixar uma cicatrização maior, que tem algum alimento proibido. O que a gente sabe é que a alimentação, claro, é super importante na cicatrização, tem que ser uma alimentação saudável, com pouca gordura, açúcar e sal, menos alimentos industrializados e muito diversificada, um pouquinho de tudo, várias cores no prato. Mas culpar um alimento em si, já a gente não consegue dizer. Não tem literatura que comprove Não tem nenhuma pesquisa que fale que a carne de porco ou o ovo, não. Tá. É mais uma questão de preparo dessa carne, né? Se ela está sendo feita de uma maneira mais magra, mais gorda. Próxima pergunta da Juliana. A cicatriz pode ficar mais escura depois de tomar sol? E o protetor solar ajuda? Somente o protetor solar ajuda? É o que a gente falou. O sol, ele vai ajudar a pigmentar, sim, a cicatriz e ela pode ficar mais escura e manchada. Então, o que eu oriento geralmente? No dia a dia, filtro solar, bastante filtro. Mas se for se expor ao sol, usar uma barreira física também. Então, se for no rosto, um chapéu, se for no braço, uma manga, alguma coisa que proteja. A gente tem uma dupla proteção, porque o sol, ele é um vilão nesse caso. E a gente, quando passa protetor, às vezes se desliga um pouco do tempo e aí precisa ficar repassando a cada 2, 3 horas. Tem que tomar esse tipo de cuidado mesmo. Mais uma pergunta, Meire. É normal a cicatriz doer? Eu tenho uma cicatriz que dói quando eu aperto, mas também vai apertar, Meire? Vai apertar a se cicatriz, for uma Meire? cicatriz recente, isso é muito normal, né? Se for uma cicatriz já tardia, muitas pessoas dizem que tem uma sensibilidade aumentada, daí vai depender um pouco se é uma dor muito forte, se é uma dor mais de uma sensibilidade aumentada. Teoricamente, a cicatriz ela pararia de doer depois de alguns meses, mas dependendo do que originou esse ferimento, de como foi o tratamento, ela pode ficar dolorida mais tempo. Então, não tem uma resposta exata nisso, a gente teria que investigar um pouquinho mais. A única cicatriz que eu tenho é da cesárea da minha filha, foram 6 meses que eu fiquei, porque eu perdi a sensibilidade. Perde, né? Ai, é tão estranho. Depois volta, voltou. mas fica mesmo aquela região
a pele parece que não sente mesmo, está dormente. E aí eu senti o que a doutora explicou, que a sensibilidade foi Vai voltando, até que um dia passou. Porque os nervinhos que foram cortados naquele corte, eles vão se refazendo, vão vindo nervinhos de outras áreas. O corpo, ele é inteligente, né? E ele vai como um quebra-cabeça juntando as peças para refazer a sensibilidade. E a gente vê a aparência, mas lá dentro está tudo acontecendo, né? O processo completo de cicatrização são 2 anos. 2 anos? 2 anos. Então, assim, principalmente os 6 primeiros meses, o processo é muito rápido, muito intenso e a gente não vê. Tem que respeitar o corpo, né? De todas as maneiras. Eu conversei com a doutora Patrícia Marques, que é médica cirurgiã plástica e está no Instagram como DRA_Patrícia_Marques. O telefone da doutora Patrícia Marques, 98984-0475. 11-98984-0475. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer. Saúde, até breve. Obrigada.